Em Deuteronômio capítulo 24, nós vamos estudar sobre o divórcio. O divórcio é sempre muito complexo de se falar sobre ele e no contexto brasileiro é ainda mais. As pessoas que se divorciaram, elas enfrentam um preconceito muito grande no contexto cristão, na igreja e, enfim, é muito difícil, se falar sobre isso. Mas aqui nós vemos, eu particularmente considero o capítulo 24 de Deuteronômio muito esclarecedor sobre o divórcio. Foi provavelmente o capítulo a que o Senhor Jesus se referiu quando falou sobre o divórcio no Novo Testamento. E eu quero analisar com você também essa questão aqui, para que nós possamos chegar a um bom entendimento desse texto e ajudar aqueles que precisarem da nossa ajuda, tá bom? Lembrando que se você chegou aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1, está escrito assim: Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Só para vocês se situarem, se fosse adultério, nesse contexto aqui, se fosse adultério, ele não poderia mandá-la embora, ela seria condenada à morte. Então, o comentário que eu utilizo é o que The Knowledge Bible, ele diz que essa causa aqui é desconhecida, não era adultério, porque se fosse adultério ela seria morta. Era, enfim, algum outro motivo pelo qual esse homem entregaria ela, devolveria ela aos seus pais. O fato é que o divórcio se aplica aqui, no contexto de Deuteronômio 24, é que ele não podia abandoná-la. Tinha de ser algo juridicamente legal. Ele não podia simplesmente deixar ela, abandonar, ir embora, viajar para outro país e deixar ela lá. E eles permanecerem casados no papel. Não, ele tinha que apresentar a certidão de divórcio. Tinha de ser algo legal. Versículo 2: Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Mais uma vez, ela casou de novo, e aí ela cometeu outros erros, que o texto não deixa claro. Mais uma vez, ele deveria dar-lhe carta de divórcio. O reforço, só para que vocês entendam, o reforço de Deuteronômio 24 é sob a perspectiva da legalidade. Porque é o que aqui acontece muito nos nossos dias. As pessoas se casam e de repente não querem mais conviver juntas. Aí de repente o marido vai morar na Europa, mas eles permanecem casados no papel, tanto ele quanto ela. E de repente ele constitui uma outra família lá e ela constitui uma outra família aqui. Diante de Deus, eles são adúlteros e até mesmo da própria lei. Por quê? Eles permanecem casados no papel. Então, o endosso de Deuteronômio 24 é para que isso não aconteça. Se é a intenção do marido ir embora de casa e nunca mais voltar, que seja feito o divórcio, para que eles não estejam constituindo famílias e estimulando pessoas ao adultério. Entenda o contexto de Deuteronômio 24, tá? Ou se o segundo marido morrer, no caso a mulher casou de novo e o segundo marido morreu, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará por herança. Essa mulher, ela casou e divorciou do primeiro, aí casou com o segundo, divorciou de novo. Se o segundo morreu, ela não pode voltar para o primeiro marido, porque aí ela estaria contaminada, ela não teria como ela voltar de acordo com a instrução do Senhor Deus para o primeiro marido. O comentário que eu utilizo, ele vai dizer o seguinte, ele vai explicar bem melhor essa questão. Dos versículos 1 ao 4, o comentário diz o seguinte: o divórcio era algo muito comum no Oriente Próximo, assim como é comum nos nossos dias. No entanto,
O Antigo Testamento sempre considerou o divórcio uma tragédia, como nós vemos em Malaquias 2,16. As ordens em Deuteronômio 24, de 1 a 4, então, foram dadas para regular uma prática já existente. Qual era a prática? O abandono do lar. Eles não queriam mais a mulher, por qualquer que fosse o motivo, e abandonavam ela, deixavam ela lá abandonada e iam embora. E então o Senhor Deus estabelece que o divórcio fosse feito para que legalmente esse rompimento do casamento fosse feito, fosse realizado. O algo indecente que um marido pode encontrar em sua esposa não pode se referir ao adultério. Ele está se referindo a Deuteronômio 24, de 1 a 4. O algo indecente que um marido pode encontrar em sua esposa não pode se referir ao adultério, para o qual era a pena de morte, como nós vemos em Deuteronômio 22, 22. Nem pode a indecência se referir à relação sexual pré-marital da esposa com outro homem, para a qual a pena também foi morte. O significado preciso da frase é desconhecido. O que é que isso significa, que ele está dizendo? O motivo do divórcio em Deuteronômio 24 não fica claro. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Não fica claro. Por que se divorciaram? Não fica claro o motivo. Mas, se for para acontecer, deve ser feito de maneira legal. Tá? Esse é o contexto de Deuteronômio 24. Por que é que eu acho interessante pensarmos sobre isso? No Brasil, o Brasil é recordista de violência doméstica. As mulheres sofrem muito espancamento, muita agressão. A minha mãe, tá? Não vou nem falar da mãe dos outros, eu vou falar da minha mãe. Ela foi vítima disso. O meu pai só não batia nela fisicamente, mas a xingava demais, muito, bebia muito, era muito agressivo. E eu, como filho, como criança, muitas vezes estimulei minha mãe a ir embora, não viver mais aquilo. O que o Senhor Deus está dizendo, e eu particularmente acredito, como alguém que vivia esse contexto, é que no meu entendimento bíblico não é a vontade de Deus que nenhum ser humano se submeta a esse tipo de vida. Tá? Não é o desejo de Deus que você, mulher, ou mesmo você, homem, viva debaixo de agressão, seja física ou seja verbal. Não é, no meu entendimento bíblico, não é a vontade de Deus. Então, como o Deuteronômio 24 não deixa claro o motivo, eu entendo a atualidade da Bíblia, que conhece o contexto do ser humano e sabe as muitas realidades que cada um vive. Há muitos abusos espalhados por aí e tem muitas mulheres e muitos maridos também se submetendo a uma realidade que não é a vontade de Deus que ele viva. Ele continua dizendo: se um homem encontrava algo indecente, a certidão de divórcio que ele escreveu era aparentemente dada à mulher para sua proteção perante a lei, ou seja, dada a carta de divórcio, ela estaria livre. Se depois de se divorciar ela se casou novamente e então seu segundo marido se divorciou dela ou morreu, seu primeiro marido não teve permissão para casar novamente, porque ela havia sido contaminada. Nesse contexto, ela não poderia voltar para o primeiro marido. A palavra traduzida como contaminado também foi usada para descrever um homem que cometeu adultério. Portanto, o uso dessa palavra para descrever uma mulher que se divorciou e se casou novamente com o mesmo homem sugere que o divórcio era algo visto de forma negativa, embora Moisés o permitisse. Um novo casamento com seu ex-marido seria equivalente a um adultério legal e, portanto, detestável para o Senhor, como vemos em Deuteronômio 23, 18. Ele encerra dizendo: o objetivo desta lei parece ser prevenir o divórcio frívolo e apresentar o próprio divórcio sobre uma luz depreciativa. A interpretação de Jesus dessa passagem indicava que o divórcio, como a poligamia, ou seja, o casamento com muitas pessoas, ia contra o ideal divino para o casamento. Então, recapitulando de tudo que eu falei e li aqui, o que Deuteronômio 24 está nos dizendo é o divórcio sobre a lei, sob a perspectiva da legalidade.
o que ele está nos dizendo é que o abandono do lar é algo abominável ao Senhor. Que se for para acontecer o divórcio, ele deve ser algo legal, deve ser algo que se concretize no sentido de que aconteça juridicamente falando, que a separação aconteça de forma literal, que você, mulher, ou você, marido, não abandone o lar e vá constituir uma família e vocês continuem casados no papel. Não, se for para acontecer a separação, que ela aconteça de forma judicial, porque caso vocês continuem suas vidas nesse contexto, vocês vão estar cometendo atos abomináveis diante do Senhor. Diego, e com relação ao que o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus, ele diz o que a Bíblia inteira diz. A Bíblia sempre vai nos estimular a permanecer casados. O que o Senhor Jesus fala é no divórcio em casos excepcionais. Em casos excepcionais. Exatamente o que Deuteronômio 24 está falando. Ele está, contudo, Deuteronômio 24 está nos dizendo como a coisa deve acontecer. Se for para divorciar, que você faça da forma correta. Amém?